Graça e paz, irmãos e irmãs, que bom que você está aqui. Eu falo que o nosso calorzinho não dura muito, né? Mas é bom quando nós temos. Já fiquei feliz com as nossas quase 2 semanas. Mas voltamos ao nosso friozinho gostoso do dia a dia. Graças a Deus por isso, em tudo dai graças. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa manhã. Uma palavra que o Senhor trouxe para nossa edificação nessa manhã, que está em Lucas capítulo 6, versos 46 a 49. Lucas capítulo 6, versos 46 a 49. A palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã, para que Ele se revele a nós nessa manhã. Eu sei que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Eu senti essa revelação do Senhor durante o louvor, a abertura. Deus em cada momento fala conosco. Este é o culto, que nós falamos com Ele através da oração, através do louvor, e Ele fala conosco. Esse é o culto agradável ao Senhor. E nesse momento, a palavra do Senhor diz assim, Lucas 6, 46, diz assim, os 2 fundamentos, esse é o tema. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojou-se o rio contra ela, e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Até aí, vamos orar, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos cultuar ao Senhor, falar contigo e o Senhor fala conosco. Que nessa manhã, Pai, como o Teu servo orou, nós possamos ouvir Tua voz, nós possamos estar prontos, sempre prontos a ouvir o que o Senhor tem para conosco, e que nós possamos sempre estar prontos, em obediência a servir ao Senhor. Que nessa manhã não seja diferente, que nessa manhã o Senhor possa falar conosco, e que nós possamos prontamente obedecê-lo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo, inseridos, nós estamos recebendo uma série de conhecimentos. Eu, nessa pandemia, me dediquei muito a receber conhecimentos. Conhecimentos não relacionados àquilo que eu faço nesse tempo como pastora. Eu falei assim, eu vou fazer uma série de outros cursos. Fiz curso de moda, fiz curso de maquiagem, fiz curso de uma série de coisas. Agora estou fazendo curso de psicanálise. Me aventurei há 3 anos nesse curso. É um curso talvez mais direcionado àquilo que eu faço hoje. Mas nós muitas vezes estamos adquirindo, temos acesso maior a uma série de conhecimento bíblico. Temos acesso a muitos livros, temos acesso a conhecimento bíblico, a conhecimento através de cultos que nós temos hoje. A maioria das denominações tem os cultos online, e nós temos acesso a cursos online, a cultos online, nós temos acesso a bíblias online, a devocionais online, nós temos acesso a uma série de coisas boas, importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento
E também temos acesso a vários tipos de pregações e estilos que a gente se identifica. Nós podemos acessar e isso é bom, isso não é ruim. Isso não é algo ruim, mas ela pode vir, preste atenção, ela pode vir a se tornar ruim se nós não pegarmos todas essas coisas, todo esse acesso, todo esse conteúdo, tudo isso que a gente adquire ao longo desse tempo que nós estamos vivendo, se a gente pega tudo isso e não coloca em prática. Se houver uma atrofia, vamos dizer assim, na nossa vida, na prática, aí nós vamos estar com problema. Se houver uma atrofia pela falta da prática na nossa vida, pela falta da obediência, nós estamos correndo um sério risco de simplesmente acumularmos e acumularmos e acumularmos e acumularmos. E isso é algo preocupante, porque cada vez mais, se nós ficarmos apenas tendo só o acesso e o acesso, a Bíblia diz, né, e Jesus está dizendo, essa é a pergunta de Jesus e talvez a indignação de Jesus. Aquele povo não tinha esse acesso que nós temos hoje, mas certamente tinha algum acesso. Por isso Jesus estava indignado e fazendo essa pergunta, dizendo: por que que vocês estão agindo dessa forma, me chamando de Senhor, quando na verdade vocês não acham que eu sou Senhor, não sou Senhor de coisa nenhuma na vida de vocês? Por que que vocês estão dizendo que eu sou Senhor, quando na verdade o senhorio não está estabelecido na vida de vocês? Jesus está fazendo essa pergunta. Ele começa esse trecho da palavra fazendo esse questionamento, porque obediência à palavra é algo fundamental para Deus. Obediência à palavra é algo muito sério para Deus. Por isso que a Bíblia fala muito a respeito disso, sobre a prática da palavra, sobre a prática, e não apenas o lermos, não apenas o termos o contato, não apenas termos o adquirir o conhecimento. Nós estamos falando no mês agora de agosto, sobre sabedoria com as mulheres. E todos os dias nós estamos frisando sobre a importância da sabedoria, aliada ao conhecimento. E a grande verdade, a chave importante que nós queremos frisar na vida das nossas mulheres, é que a sabedoria vem de Deus, e se nós não pedirmos essa sabedoria que vem de Deus, que vai virar a chave do conhecimento que nós estamos adquirindo através da leitura de Provérbios para a nossa vida, Provérbios vai ser mais uma leitura e não uma mudança de vida. E não uma transformação que precisa acontecer de fato na nossa vida espiritual. Então, Jesus leva a sério essa questão e ele declara que, olha, por que vocês não transformam isso e permitem que eu seja de fato Senhor da vida de vocês? Então, Jesus faz dessa questão da confissão do senhorio algo muito importante, porque Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, ele fala algo importante, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, confessar Jesus Cristo como Senhor, é algo fundamental para a nossa vida. Reconhecer o senhorio está ligado à salvação da nossa vida. Às vezes a gente só encaixa como Senhor, como Salvador, para a gente ser salvo. Mas, na verdade, é reconhecer também o Senhor Jesus como Senhor na nossa vida. Não apenas como Salvador da nossa vida. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele fez muito mais do que apenas nos salvar. Ele comprou a gente por alto preço. Quando Ele morreu na cruz e derramou o sangue dEle, Ele pagou um preço por nós. Amém? Ele pagou um preço. E quando Ele pagou um preço,
né? Ele comprou a gente. No período de escravidão no Brasil, era aquela questão de comprar o escravo. Lembra disso? Você estudou história aí? Era a questão de comprar o escravo. Eles iam na feira dos escravos, eu imagino mais ou menos algo assim. E eles iam até um lugar determinado e eles diziam, quanto que custa? É até esquisito pensar assim, né? Mas era mais ou menos isso. Uma feira, como se escolhe uma laranja. Era uma pessoa, mas era como se escolhesse uma laranja. E eles escolhiam a melhor pessoa ali. E eles falavam, quanto que custa? Custa 3.000 réis. E quanto que custa esse? Esse custa 1.500. Por quê? Porque esse aqui está com o dedo machucado. Mas dá para curar? Dá para curar. Então vou levar esse aqui de 1.500, porque esse aqui está muito caro. Olha que coisa. E Jesus veio comprar a gente. Olha que especial que nós somos. Deu para fazer essa ideia do que Jesus veio fazer? Jesus olhou a gente estrupiado, estragadinho. E Jesus falou assim, eu não sei quanto que custa, mas eu vou pagar esse preço. Eu vou morrer na cruz e eu vou comprar todo mundo. Ele derramou o sangue dele. E por isso que ele é Senhor da nossa vida. E Jesus derramou o sangue dele para se tornar Senhor. Então, o reino de Deus é reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós nos tornamos parte desse reino, entrar nesse reino significa que eu reconheço que Ele é Senhor da minha vida. Mas Ele é meu Salvador, também é meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. Ele é meu amo, porque a palavra Senhor no dicionário significa que Ele é o meu dono, significa que Ele é o meu amo, né? Então Ele é o meu dono, Ele me comprou, eu pertenço a Jesus. Então, esse era o significado daquela época também. Então Jesus fez esse questionamento, porque as pessoas ficavam, Senhor, Senhor. Mas quando ele falava as coisas, as pessoas não faziam o que ele estava dizendo. Então ele questionou, ele disse, por que vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem o que eu estou dizendo a vocês? Jesus fez esse questionamento. Então, a palavra Senhor não é um mero título. E infelizmente, às vezes a gente trata a Jesus como Senhor, como um mero título. E talvez se Jesus estivesse caminhando fisicamente entre nós, Ele talvez pudesse fazer essa pergunta novamente. Para nós, para mim, para você. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Será que o Senhor faria essa pergunta para nós hoje? Vocês me chamam de Senhor como um título, mas não fazem o que eu mando. E aí Jesus, Ele segue dizendo e fazendo essa comparação prática daquele que obedece e daquele que não obedece. Ele vai fazendo essa comparação dizendo que aquele que obedece é como aquele que faz uma casa na rocha. E quando vem, estabelece um fundamento de uma casa numa rocha, e quando vem a chuva, a tempestade, quando o rio bate naquela casa, aquela casa fica firme. E aquela pessoa é a pessoa que o chama de Senhor e obedece a palavra e fica firme quando vem a tempestade. E também faz a comparação de que aquela pessoa que o chama de Senhor, mas não cumpre a palavra, não obedece, não tem o senhorio de Cristo na sua vida, quando estabelece a sua casa, estabelece na areia, na terra, sem um fundamento. E aí quando vem a mesma circunstância, a água da chuva, o rio, a luta, a tempestade, a casa desmorona. Jesus faz uma comparação e é uma questão de obediência, é uma questão de uma obediência a Ele, e é uma característica da vida de um discípulo de Jesus.
É uma característica fundamental para um discípulo de Jesus. E Jesus, ele fala que essa manifestação na vida de quem anda com ele é importante. De quem anda com Jesus, estabelece senhorio, estabelece essa relação de quem anda com Jesus, estabelece essa relação dele sendo o Senhor, dono, amo dele, né? É meu Senhor. Ele conduz, é Ele quem direciona, é Ele quem lança o fundamento, é Ele quem diz para onde eu vou, é Ele quem diz quem eu sou, é Ele quem diz como eu me porto, é Ele quem diz como é que eu vou. É Ele quem me dá a diretriz para viver. Ele é o meu dono. Que coisa importante. A Bíblia fala de quem nós éramos antes de Jesus. A Bíblia fala lá em Efésios, eu vou mostrar para você, capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós vamos ler vários textos aqui, para a gente entender bem essa questão da obediência. Antes de nascermos de novo, quem nós éramos? A Bíblia diz assim, Efésios 2, 1, diz assim: Ele vos deu, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade no ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e nos pensamentos éramos por natureza filhos da ira, como antes também os demais. Ou seja, antes do novo nascimento, antes de falarmos a Deus, o Senhor é o meu Senhor, de trazermos, de reconhecermos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós éramos chamados de filhos da desobediência. E mais do que isso, a Bíblia está dizendo que nós éramos regidos, nós éramos filhos da desobediência, e quem nos direcionava era o Espírito, olha só, o Espírito que atuava nesses filhos da desobediência, era o Espírito príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Era ele quem nos direcionava. O diabo, Satanás e os seus demônios. Ou seja, antes de nascermos de novo, antes de reconhecermos o senhorio de Cristo, nós éramos filhos da desobediência. E antes disso, nossa direção era dada por Satanás e seus demônios. Essa era a nossa realidade. Essa era aquilo que nós éramos. Filhos da desobediência. Ou seja, se nós olharmos pela lógica, hoje eu sou, você é. Se reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos filhos da obediência. E quem nos rege é o Espírito Santo. Quem nos dirige é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. É Ele quem nos dá as regras. É Ele quem nos dá a direção. É o Espírito Santo quem nos conduz. Então a obediência faz parte dessa nova vida que nós vivemos. Nós não podemos ver de outra forma. Nós andamos e temos uma nova identidade. Amém, queridos? Nós temos uma nova identidade. Não existe uma outra maneira de vermos a vida. Não existe uma outra maneira de vermos a nossa vida a não ser pela obediência. Amém? A não ser pela obediência. Não existe plano B na vida cristã. Não existe um plano alternativo na vida cristã. Então nós precisamos rever se talvez o senhorio de Cristo não está firme dentro de nós. Precisamos rever se a obediência à palavra, se apenas eu estou adquirindo conhecimento em cima de conhecimento, se eu estou apenas trazendo para dentro de mim esses conhecimentos, cultos em cima de cultos,
reuniões aqui e ali, né? Como eu falei, a facilidade nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar. E aí a gente vai trazendo para dentro de nós uma série de palavras, uma série de instruções, mas a prática, ela acaba, nós vamos tropeçando na prática. E vamos atrofiando. Então, nós vamos ficando, a vivência, né, o viver, e nós não podemos ser mais filhos da desobediência. Esse tempo já passou na nossa vida, amém? Esse tempo já foi. Hoje nós somos filhos da obediência, e quem nos rege é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E algumas situações na nossa vida, elas se tornam armadilhas para a gente viver essa obediência completa. Algumas situações na nossa vida, elas se tornam armadilhas para a gente viver essa experiência de obediência na nossa vida diária completa. E eu quero aqui citar algumas. Por exemplo, lá em Mateus 21, capítulo 21, verso 28 a 32, eu vou citar para você a primeira delas, que diz assim, Jesus contando uma parábola. Jesus falando essa parábola, diz assim essa parábola. E que vocês parece, ele está falando ali, um homem tinha 2 filhos. Chegando-os ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Jesus conta uma parábola para os fariseus, publicanos, e Jesus vai contando essa parábola para ilustrar algo que estava acontecendo. Jesus estava declarando sobre a obediência aparente. Jesus estava falando que obediência aparente não é obediência. E é uma coisa que nos enrola, porque a gente acha que é obediência. E obediência aparente não é uma obediência. Jesus está contando sobre a questão de 2 rapazes, onde o pai chega e fala assim para um deles, filho, levanta e vai trabalhar no campo de uva. E o filho diz, conta comigo, eu vou. Pode contar, hoje mesmo estou lá. Né? O filho diz, pai, olha, fica tranquilo, pai, tal horário eu vou estar lá, pode descansar, né? E faz aquela propaganda para o pai. E o pai certamente sai com o coração aliviado, sabe aquela sensação, você que é pai, que é mãe, que dá aquela ordem para o filho, e aí fala assim, ai que bom que ele vai me ajudar. E sai assim, aquele coração, ai que bom. Mas quando você volta, aquilo não está feito. Aquilo não foi realizado. Aí você fica com aquela frustração, você fala, puxa, pensei que ia acontecer. Ou você dá uma ordem para um funcionário e você fala assim, puxa, achei que ia acontecer e não aconteceu. E o segundo filho, Jesus dá essa ilustração também, que o segundo filho, o pai dá a mesma ordem para o segundo filho, dizendo, filho, vai trabalhar no campo de uva. E o filho diz, pai, não conta comigo não. Hoje eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar certo, não quero ir. Mas depois, esse filho pensa assim, puxa, mas por que eu não posso ir? Mas vai dar tempo. É verdade, tem muita coisa, mas dá para encaixar. Puxa vida, o pai vai ficar feliz, eu vou. E ele vai, se arrepende, ele vai.
Então, Jesus está dizendo e fazendo essa comparação aqui para exemplificar a questão do dizer que vai fazer e não faz. Do aparência, dizer e colocar uma aparente obediência. E ele está falando aqui com os fariseus. Ele está trazendo essa observação aos fariseus, dizendo: vocês dizem que fazem, que obedecem, que cumprem a lei, mas vocês fazem pela metade. Vocês fazem aparentemente, vocês estão maquiando algumas coisas. É isso que Jesus estava falando. Então, Jesus estava mostrando àquela turma toda que a aparência de obediência não é obediência. Jesus estava dizendo que a obediência precisava ser total, completa, inteira. A obediência precisava ser inteira. Então, Tiago, capítulo 1, 21, ela tem algo muito específico sobre isso. A gente já falou isso várias vezes, porque ela diz assim, Tiago 1, 21, diz assim: portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Depois assim, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é parecido com aquilo que Jesus falou? Não é parecido? Parece que Tiago reescreve o que Jesus disse, lá no primeiro texto que eu falei, sobre a casa. Tiago, ele meio que reescreve aquilo. E por quê? Porque Jesus está dizendo exatamente ali, e Tiago, ele fala isso, ele fala sobre praticar a palavra. Tiago, ele está dizendo: vocês, cada um de nós, eu e você, precisamos acolher a palavra e praticar a palavra. Não ser, não ter aquela aparência de obediência. Não ter uma aparente obediência. Então, acolher com mansidão a palavra é permitir que ela entre para reger a nossa vida. Acolher com mansidão essa palavra é permitir que ela determine como nós vamos viver, como nós vamos fazer. Então, a palavra, ele diz assim: vocês se enganam quando vocês acham que estão fazendo, quando na verdade não estão fazendo. Isso é uma aparente obediência. Talvez você pode pensar assim: mas essa palavra, pastora, é uma palavra esquisita, uma palavra meio dura, pastora. Mas é a palavra de Deus. É uma palavra em que nós precisamos entender que quem não pratica a palavra de Deus é uma aparente obediência. Portanto, é desobediência à palavra. Entende, querido? É desobediência à palavra. E nesse tempo, eu recebi essa semana, e eu vou compartilhar isso com você, porque eu estou vendo muito crente desesperado, que nem parece que é crente. Crente está assim, ó. Ai, pastora, você viu isso que está acontecendo em tal lugar? Você viu que está acontecendo tal coisa? Você viu que lá estão agora proibindo as crianças, a gente falar de Bíblia para criança? Você viu que agora estão proibindo a gente... Gente, está na Bíblia. Vocês estão assustados por quê? Não é verdade? Não está na Bíblia que no tempo final vai acontecer isso, isso, isso? Tem que se preparar. Nós temos que ficar firme. Temos que ficar firme. Nós não podemos estranhar as coisas que estão vindo.
Nós temos é que nos preparar. Prepare a sua casa, prepare a sua vida. Pratique a palavra, obedeça ao Senhor, porque as coisas vão ficar pior. Não vai melhorar. Nós vamos orar, nós vamos fortalecer, mas não adianta achar que o mundo vai melhorar, porque o mundo não vai melhorar. Essa é uma verdade da palavra. Se você ler a palavra, você vai ver que o mundo não vai melhorar. Mas nós precisamos o quê? Nos fortalecer. Essa é uma verdade da palavra. Às vezes a gente se engana, né? Se engana achando que, vamos orar, vamos fazer um movimento de oração para o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar. É ou não é? Intercessores que estão aqui. O mundo não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. Mas nós vamos permanecer. Quem vai permanecer? Aqueles que praticam a palavra. É isso que a Bíblia está falando. A casa não cai, né? A casa está na rocha. A casa está firme. Por quê? Porque está praticando a palavra. A obediência não é aparente, mas a obediência é de verdade, permanece em pé. Vai vir lutas, vai vir guerra, vai vir decepção, vai vir lutas de diversas áreas, de vários lugares. Mas você vai permanecer firme. Amém, querido? Você vai permanecer firme. Por quê? Porque a sua casa não está em qualquer lugar. Sua vida não está ancorada em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém? Esses são os que vão permanecer. Obediência é segredo da vida cristã. Obediência é segredo e é essência da vida cristã. E nós não podemos brincar com isso. Quando Jesus está falando, né? Por que a gente não chama de Senhor e não leva a sério isso? Porque Ele sabe que muitos o chamam de Senhor, mas não tem o senhorio dentro de si. Então nós precisamos ter o senhorio. E aí Tiago está falando que muitos estão se enganando a si mesmo. Nós não enganamos aos outros por muito tempo. Você não engana quem está ao seu redor por muito tempo. A gente se engana. Engana o nosso coração, a gente não engana quem está ao nosso redor, a gente não engana Deus, a gente não engana o diabo, mas a gente se engana, porque a gente fala assim, não, mas eu tô mais ou menos, mas a gente vai levando. Mas quando vem as lutas, aí fica claro quando a nossa obediência é aparente. Fica claro quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes. Então, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, ter uma obediência mais do que uma obediência parcial diante de Deus. Uma obediência completa. É isso que o Senhor deseja, né? O Senhor se agrada que a gente leia a palavra, o Senhor se agrada que a gente participe da maior parte de coisas que a gente puder participar. Se alimente mesmo da palavra, se alimente das coisas de Deus. Deixa entrar as coisas de Deus no seu coração. Mas ponha em prática, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, né, e nesse capítulo volta lá em Tiago, esse último texto que nós lemos, meu irmão. Tem algo muito precioso nesse texto, que diz assim, quem é a pessoa abençoada? Aí mesmo, né, que ele diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem é aquele que é bem-aventurado no que põe a mão? Aqueles que consideram a lei de Deus. Aqueles que praticam a lei de Deus. E aqui eu quero assim frisar, né? Às vezes a gente pensa assim, mas quem que é aquele que prospera? Quem que é aquele que é abençoado? Quem que é aquele que realiza as coisas? A gente fala assim, aquele que dizima. Aquele que dizima é aquela pessoa que obedece a palavra. Isso é claro. Mas não adianta e a gente vai para o ponto 2, né? Não adianta eu obedecer ao ser dizimista e errar no resto da lei. Não adianta eu ser apenas dizimista, mas o restante das coisas eu negligenciar.
Eu preciso ser dizimista, obedecendo a Deus, mas continuar obedecendo a Deus nos outros aspectos também. É isso que a Bíblia está dizendo nesse texto. Então, eu obedeço a Deus, eu sou obediente ao Senhor, eu sou ouvinte, praticante. E aí sim, eu me torno alguém, em tudo que eu coloco a mão, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu realizo, eu conquisto, eu sou alguém de fato que sou abençoado. Eu estou muito triste, eu fico muito triste quando as pessoas... eu tive uma situação um tempo atrás de alguém que falou para mim, pastora, minha vida está assim, assado. E eu falei assim, como é que está a sua prática com Deus? Como é que está a tua vida? Estou fraquinha. Eu falei, filha, está aí, não virou tua chave. E ela não gostou do que eu falei. Ela não gostou do que eu falei. Por quê? Eu me senti como Jesus. Porque teve pessoas que não gostaram do que Jesus falou, Que Jesus falou assim, você precisa andar na palavra. E pessoas viraram as costas e ficaram tristes com Jesus, E eu falei, é verdade. Porque tem que andar com Deus para querer, viver essa palavra. Precisa andar com Deus. Então, em nome de Jesus, obediência aparente não é obediência. Precisamos abandonar essa prática. Isso é armadilha para o nosso coração. Segunda coisa, obediência parcial não é obediência diante de Deus. Obediência aparente não é. E obediência parcial também não é obediência. 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos exemplificar essa questão. Fala de Saul. Vocês lembram de Saul? Saul é campeão nesse quesito de obediência aparente. Saul começou bem, muito bem. Saul foi escolhido dentre muitos. O povo de Deus, eu não sei se você lembra desse episódio, o povo queria muito um rei. Deus não queria estabelecer rei nenhum sobre Israel. Deus falou assim, não, tá bom, eu vou guiar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas o povo disse, não, nós queremos um rei. E aí Deus falou assim, então tá bom, vamos estabelecer um rei sobre vocês. Então Deus escolheu Saul. Deus disse, ele é um cara bom, vamos escolher ele, vamos pôr ele. Então Deus estabeleceu Saul. E a partir daí Saul se tornou rei, mas Saul começou a decair. Com as atitudes, com o caráter, Saul começou a decair, e nessa questão específica, Saul foi muito mal. Deus deu uma ordem para Saul, esta era a ordem. Vai, pois, agora, e fere ao Amaleque, que era um rei dos amalequitas, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, Deus deu uma ordem para arrasar tudo. Deus falou assim, você vai trazer justiça sobre os amalequitas. Naquela época era assim que funcionava, tá bom? Nós não... renderia um estudo para falar sobre esse assunto. Mas era assim que Deus havia estabelecido. Aí você vai lá para o capítulo, mesmo capítulo, versículo 9. Aí começa a história de Saul. O que Saul fez? E Saul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou-me de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, o Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, o Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, que mugido, pois, de ovelhas, que barulho de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço?
Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Olha só o que ele falou, o povo. Poupou, ele não era o rei? O rei? Ele disse, o povo. Poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus, o resto. Porém, os destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe a Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse a Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me ouviu, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou, agora é o povo, tomou do despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que situação. Saul fez tudo errado naquele dia. Deus havia dado uma ordem muito clara para Saul. Saul, passa a fio da espada todas as coisas, Saul. E Saul foi lá. Ele viu que os bois eram bons, né, que tinha coisa boa lá. Ele aproveitou, trouxe o rei, porque era uma tradição trazer o rei para a cidade, o rei capturado para a cidade, para mostrar para as pessoas que tinha poder. Era um jeito, porque ele trazendo o rei para a cidade, ele mostrava que, gente, eu sou poderoso. Eu conquistei o rei dos amalequitas. Então ele trazia e mostrava. Então ele não perdeu essa oportunidade. E ele jogou o quê? Na conta do povo. Ele diz: olha, o povo me levou a fazer isso. O povo disse para eu fazer isso. Então eu fiz isso. E o povo fez isso para a gente queimar os bois e as ovelhas em favor de Deus. Olha só. Então ele armou todo um esquema, todo um jeito, né? Colocou tudo isso para dizer: olha, Deus, dá um jeitinho aí para a gente, ajeita essa situação. Queridos, essa obediência parcial não é uma obediência. Às vezes a gente quer ajeitar algumas situações para dizer, olha, Deus, eu estou obedecendo aqui nessa área, está tudo certo, mas nessa aqui não está, mas dá um jeitinho, Deus, dá uma ajeitada. Queridos, não é assim que funciona no reino de Deus. Nós precisamos obedecer de forma completa. Com Deus não há esse tipo de negociação. O que acabou acontecendo? Saul perdeu o reinado. O preço a se pagar nessa questão de Saul foi perder o reinado. Deus falou: olha, Saul, não tem jeito para você. Saul, você vai perder muito por causa da sua parcialidade. Saul, não vai ter jeito para você. Eu entendo que você tinha até boa intenção. Se é que a gente pode dizer que isso era uma boa intenção. Mas você precisa
priorizar o meu relacionamento com você. Eu disse que era para você fazer isso, e você não fez. Então, o relacionamento com Deus precisa vir primeiro. Às vezes nós queremos fazer negociação em relação à obediência com Deus. Quando Deus falar algo, faça completa. Quando Deus falar para nós, olha, você precisa fazer assim, 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 por mais que doa em nós, por mais que seja algo que vá até contra algumas pessoas, que a gente acha que vai desagradar, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes vai ser assim. E cada vez mais será assim. E nós precisamos obedecer. Amém, querido? É algo que nós precisamos fazer. Saul preferiu ficar bem. Saul preferiu preservar a própria pele. Saul preferiu preservar a sua honra, né? Dizendo assim, olha, eu vou expor o rei primeiro, então vou preferir expor esse rei ao obedecer a Deus. E o que aconteceu? Deus falou assim, eu não posso ter você como meu rei. Eu não posso ter você na linha de frente desse negócio. Então Deus precisou tirar Saul. Então, seja o que for que nos custe obedecer, por isso que a gente fala, né, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Saul não entendeu isso. E por isso perdeu o reinado. Por isso perdeu naquele momento, porque quis agradar a própria carne. E aí teve essa obediência parcial e perdeu tudo. E o Senhor não quer isso de nós. Fica imaginando um casamento, por exemplo. Um exemplo de um casamento. Pensa num casamento bonito, bem feito, aqui no nosso templo, que é tão lindo. Flores, um lugar bem arrumado, bem ornamentado. E na hora dos votos, pensa nos votos. A gente está aqui fazendo os votos, e aí na hora dos votos, a gente falar, a troca dos votos ser bem assim, eu juro, né, vamos fazer o juramento lá, e aí a pessoa fala assim, olha, eu prometo a você, que em alguns momentos, eu vou ser fiel a você. Em alguns momentos, eu vou cuidar de você. Em alguns momentos, vai ficar tudo bem. Em alguns momentos, pensa que casamento mais triste vai ser, né? Em alguns momentos, na maior parte do tempo, eu vou amar você. Nós não podemos fazer assim com Deus. Não podemos fazer assim com Deus. E esse é uma questão muito séria diante de Deus. Quando nós falamos de senhorio. Às vezes nós queremos usar uma certa compensação com Deus. Uma certa compensação na questão da obediência. Pensamos assim, mas eu ando tão certinho em algumas coisas, então eu tenho o direito de falhar em outras. Eu ando tão certinho em algumas situações, eu faço tudo tão certinho em algumas áreas, então não tem problema eu falhar em outras. Então não tem problema se acontecer essa questão. Tem sim. Tem sim, claro que tem. Tem sim. Tiago, capítulo 2, versículo 10, fala disso. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a transgressor da lei. Vem a ser transgressor da lei, de toda a lei. É algo para a gente pensar. Porque o mesmo Deus que diz uma coisa, é o mesmo Deus que diz outra. Nós não estamos falando aqui de situações que a gente vivencia, que a gente erra e a gente peca, é verdade. Mas a gente pede perdão a Deus e a gente retoma a nossa vida com Deus e segue em frente, né? Mas nós não podemos fazer isso deliberadamente, conscientemente, dizendo assim, Deus, eu tenho todo o direito de não perdoar fulano, eu já perdoo tanta gente,
né? Ah, Deus, eu tenho todo direito de não fazer tal coisa, eu já fiz tanto. Isso é desobediência. Isso é uma obediência parcial. E por fim, eu quero só em Lucas capítulo 17, 7, falar de algo também que muitas vezes é armadilha para nós. Que diz assim, Jesus falando, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito. Às vezes nós fizemos tudo e sentimos orgulho de fazermos as coisas. E esse é um problema também, muitas vezes no nosso meio. Nos tornamos orgulhosos pela obediência. Nos tornamos orgulhosos, né? E a obediência não me dá o direito de me sentir orgulhosa disso. Afinal de contas, eu faço porque Ele é o meu Senhor. Afinal de contas, eu faço porque eu preciso fazer, porque Ele é o meu Senhor. E isso fica um alerta para o nosso coração, porque às vezes a gente faz e a gente fala assim, e a gente se dá o direito de julgar o outro, porque afinal de contas a gente faz, e a gente olha o outro e fala assim, o outro não faz, e a gente se torna julgador dos outros, e nós precisamos cuidar disso. Isso é orgulho, isso é um orgulho que o Senhor rejeita também. A nossa obediência não nos dá direito de julgar os outros. Não nos dá o direito de apontar o erro do outro. A nossa obediência não nos dá o direito de agir, sendo juiz do outro. Os fariseus faziam isso. O fariseu é quem orava dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como esse publicano. O fariseu fazia isso. Nós não podemos agir dessa forma, Então, uma outra armadilha que nós não podemos cair é também no orgulho da obediência. Porque podemos fazer tudo, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de servos. Não fazemos mais do que a nossa obrigação de sermos obedientes ao Senhor. Não que o Senhor desvalorize a nossa obediência, o Senhor valoriza a nossa obediência. O Senhor deseja que nós sejamos obedientes, porém, o Senhor não nos quer orgulhosos na nossa obediência. Então, precisamos cuidar disso, cuidarmos em sermos aparentes na nossa obediência, parciais na nossa obediência e também orgulhosos na nossa obediência. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe a sermos, de fato, homens e mulheres obedientes nesse tempo. Isso vai fazer uma diferença, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso. Eu tenho certeza que essa palavra que você está ouvindo hoje, você que está conosco também online, essa palavra que você está ouvindo hoje vai fazer uma diferença esta semana na sua vida. Esta semana na sua vida. Eu não contei isso na igreja, eu vivenciei uma situação, eu contei isso no meu grupo de célula, vivenciei uma situação onde eu precisei ser obediente ao extremo ao Senhor, porque eu passei uma situação onde uma pessoa me atacou verbalmente num lugar em público, e eu precisei olhar para essa pessoa e não reagir. E não reagir, porque eu sabia, o que a palavra de Deus me dizia a esse respeito. E eu lutei com a minha carne, 40 minutos, e essa pessoa me atacando verbalmente. E eu fiquei 40 minutos olhando para ela, sem reação. E eu falei assim, Senhor, como nós precisamos obedecê-lo. Como nós precisamos obedecê-lo. Nós não sabemos com quem nós estamos lidando.
uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, né? Não é uma pessoa do meu convívio, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às coisas. Às vezes com pessoas que nós não lidamos, mas nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus, querido, que você e eu possamos, de fato, obedecer ao Senhor. João, capítulo 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Amém? Que o Senhor seja assim conosco. Que você possa guardar os mandamentos do Senhor e praticar esses mandamentos em obediência ao Senhor. E eu tenho certeza, querido, que você vai viver, seja o tempo que for. Tempo difícil, tempo fácil, não sei qual o tempo que está reservado para nós. Mas que você viva um tempo em obediência diante do Senhor e você vai ser um homem, uma mulher frutífero para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. É um tempo de posicionamento diante do Senhor. Quero convidar o ministério. É um tempo de posicionamento, sabe? Muita gente não gosta de palavras como esta. Muita gente não gosta porque isso confronta, porque isso demanda mudanças, porque isso demanda abandonar velhas práticas. Porque dizer que o Senhor, Ele é Senhor da nossa vida, demanda a mudança de rota muitas vezes. E é isso que o Senhor deseja para nós. Ele nos comprou. Você tem um dono agora. Você tem um amo. E Ele deseja dar direção para mim e para você. A partir do momento que você o recebeu como Senhor da sua vida, Ele nos deu um novo momento, um novo jeito de ver a vida, de olhar para as pessoas, um novo jeito de viver. E é debaixo de obediência. Se a palavra diz que é assim, assim será. E nós precisamos, muitas vezes, mudar o nosso jeito de olhar, de fazer, de crer. E que assim seja. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí. Você que está em casa.